Bom dia, a paz. Vamos começar mais um dia diante daquele que era, que é e que há de vir. Ele é maravilhoso, né? Eu tava aqui, eu acordei com aquela canção que fala assim: eu só quero te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Tô rouca, não tá saindo nada. Mas que nós possamos sempre adorar o Senhor. Amém? Pegue sua Bíblia, hoje nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Pegue sua Bíblia, vamos ler. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E ele disse: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia antes de habitar em Harã. E disse: sai da tua terra e dentre a tua parentela, dirige-te à terra que eu te mostrar. Então assim saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para essa terra em que habitais agora. Bom dia, Douglas. Paz, Diana. Vamos continuar lendo? Pegue aí sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 7 hoje. Vamos ler o versículo 5 agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei as nações que os tiver escravizado, disse Deus. E depois disso sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe o pacto da circuncisão. E assim gerou a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia, Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. Versículo 9 de Atos, capítulo 7 agora. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Esse é o segredo, né? Quando Deus é com a gente. E livrou de todas as suas tribulações, ele deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez, e na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar a seu pai, Jacó, e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e nossos pais. E foram transportados para Siquém e depositados na sepultura de Abraão, que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Amor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa de que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia José. Esse, usando de astúcia contra nossa linhagem, maltratou nossos pais ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças, para que se não multiplicassem. Nesse tempo, nasceu Moisés e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado, um deles o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. Versículo 25.
e ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: varões, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia o seu próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Quantas vezes nós queremos arrumar a situação do nosso jeito, né? Quantas vezes a gente quer fazer na força do nosso braço, né? Mas você percebe que Moisés não tinha autoridade diante do povo dele. Então foi necessário que ele fosse 40 anos viver, aprender, conhecer a Deus, para depois voltar como um príncipe libertador, né? Vamos continuar, versículo 28. Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés, esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. Então Moisés, quando viu isso, se maravilhou da visão e, aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem, e enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? E a este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Perceba, a este Deus enviou. Que nós possamos ficar nessa dispensação, esperar Deus nos enviar, esperar a palavra de Deus falar: agora vai, agora fala, né? Porque muitas vezes eu sei o que tem para ser feito, mas nós precisamos de uma direção de Deus. Pai Zeninha, Deus abençoe. Vamos continuar? Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 36. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, e no Mar Vermelho, e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. E este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos-las dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito. Percebam que o povo nunca voltou para o Egito, mas o coração voltou. Nunca volte seu coração às coisas que o Senhor te libertou. Isso é uma guerra constante. Cada um de nós, com certeza, passamos ou já passamos por um tempo de processo de libertação, né? Cada um de nós temos uma inclinação para o pecado. E às vezes a gente, entre aspas, eu falo, a gente quer fazer corpo mole, né? Não faça isso, não deixe seu coração voltar naquilo que Jesus já te libertou, né? Isso pode ser tantas coisas. A gente fala, drogas, vícios também, mas às vezes te libertou da inveja, te libertou do adultério, te libertou da pornografia, de tantas coisas. Não volte seu coração para o Egito. Vamos continuar? Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 40. Isso. Dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque é esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo e alegraram-se nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Antes tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus
Renfã, figuras que vós fizeste para adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além de Babilônia. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que o tinha visto, o qual nossos pais, recebendo-o também, o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Versículo 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora foste traidores e homicidas. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes. E ouvindo eles isso, enfureciam em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo, que seria posteriormente chamado Paulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Eu amo a história de Estevão, ela é impactante demais. Bom dia, Fer. Bom dia, Célia. Paz, querido. Depois, se você puder meditar mais nesse capítulo, é tremendo. Ele vai contar, obviamente, bem resumidamente, a história de Israel. E no final ele falou: vocês não creram, vocês endureceram a servir, sabe? Pessoas duras, coração duro, ouvidos que não ouvem a voz de Deus, e apedrejaram ele. Ele estava tão cheio do Espírito Santo. Imagina a dor que não estava sentindo por causa das pedradas, a gente morrer apedrada. Mas ele disse: eu entrego o meu espírito, e pediu: Pai, não imputa esse pecado a eles. Que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, que apesar, obviamente, não estou falando fisicamente, de sermos apedrejados, nós possamos dizer: não impute, eles ainda não conheceram esse Deus tão lindo. Vamos orar. Abba, Pai, nós te damos graça nesse dia. Sua palavra nos maravilha, nos preenche, nos enche. E nós queremos, Senhor, viver cheios do Teu Espírito Santo, igual o Estevão, de forma a viver para Ti, com os olhos em Ti, fixando os olhos em Ti, sabendo que o Senhor está à destra de Deus. Oh, Deus, e ter um coração como o Teu, porque assim como na cruz o Senhor pregou e viveu o perdão, Estevão, na hora da morte, também viveu o perdão. Ensina-me isso, Espírito Santo. Ensina a cada um de nós aqui o perdão, a liberar perdão, apesar das pedradas. Ensina-nos, Senhor, a ter um coração circuncidado, um coração limpo, um coração que se prostra diante de Ti. E que o nosso coração não volte para o Egito, para as coisas que o Senhor já nos libertou. Em nome de Jesus nós pedimos isso, nós te damos graça nesse dia, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, que tudo vá bem. Amém? Que você possa viver esse estar cheio do Espírito Santo. Peça isso.
Podemos viver uma vida naturalmente? Podemos, mas é muito mais difícil. Se encha do Espírito Santo. Amém? Bom dia, Tânia. Deus te abençoe, querida. Deus abençoe vocês. Amanhã nós estamos aqui.